Beleza! O que nós temos primeiro para falar aí no conjunto dos números racionais, aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Seguinte, meus amigos, vamos falar de fração. O que é uma fração? Primeiramente, você tem que lembrar que fração é uma divisão. Fração, também chamada de quociente, razão. Então é tudo uma divisão. Então, leve isso para a sua vida. Fração é uma divisão. Show, 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 show. É a mesma coisa que você dividir, né? Duas coisas. Você vai dividir o quê? Você vai dividir uma parte de cima por uma parte de baixo. A sobre B, onde B é diferente de zero. Que não existe divisão por zero. O A é o numerador, que na razão é chamado de antecedente. E o B é o denominador, que na razão é chamado de consequente. A sobre B, numerador e denominador. O que significa cada coisa dessa daqui, pessoal? Vamos lá. A parte de baixo é o todo, representa o todo, representa o 100%. A parte de cima representa uma fatia daquele todo. Exemplo, se eu tenho 3/4, significa que se eu pegar qualquer coisa e dividir em 4 partes, eu vou retirar 3. Então eu tenho apenas 3/4, eu perdi uma parte aí nesse caso, né? Então vem comigo. A parte de baixo significa o todo, a parte de cima significa partes. Então são partes do todo. Como é que eu posso fazer uma outra releitura disso aqui? 3 partes de 4. 3 partes de 4, que é o todo. Beleza? Essa é a regrinha básica de uma fração. Imagina que você pega uma pizza e divide em 4 fatias. Pareceu o sinal da cruz agora, né? Você divide a pizza em 4 fatias. E come 3. Você comeu quanto? Você comeu 3/4 da pizza. Beleza? Isso é um raciocínio muito útil que vai te ajudar, por exemplo, em trigonometria. Entender aquele ciclo trigonométrico. Entender o π sobre 8. O que é o π sobre 8, professor? Nunca entendo o que é o π sobre 8. Vem comigo. O que é o π? O π é metade da pizza. Ó, uma pizza é o quê? Pizza. Como é que escreve pizza? Pizza. Se você quebrar a pizza só nos fonemas aí, né? Pizza. Você tira o π, é metade da pizza. Então aqui, ó, é um mnemônico para você lembrar. Que metade do ciclo trigonométrico é o π. Então o π, ele vale metade do 360 graus. Então o 360 graus vale 2π. O 180 graus, que seria metade, vai valer π. Pronto, primeira coisa já foi feita. O π vale 180 graus. Agora pensa comigo. Π sobre 8. Né? Imagina agora que o π, só a metade da circunferência, foi dividida por 8. É a mesma coisa que 180 dividido em 8 partes. Significa dizer que a metade da circunferência foi dividida em 8 partes. Significa dizer que você vai dividir aqui, ó, ao meio. Depois você vai dividir ao meio novamente. Depois você vai dividir ao meio novamente. Olha quantas partes você tem na parte de cima. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ou seja, o π foi dividido em 8 partes. Agora pensa comigo, se tu pegar só uma fatia dessa daqui, ó, isso aqui significa π sobre 8. Π sobre 8, que é 180 dividido por 8, que é só você fazer uma divisão simples, vai dar 22,5 graus, eu acho, né? Π sobre 2 é 90, 90 por 2 dá 45, 45 por 2, 22,5. Então esse ângulo aqui significa um ângulo de 22 graus e meio. Então é isso, basicamente é isso. Agora, olha a expansão do conhecimento. A questão te falou não π sobre 8, ela falou 5π sobre 8. E aí, onde é que está esse ângulo? Vamos pensar, 5π sobre 8 é você pegar o π sobre 8 5 vezes. É você fazer isso aqui, ó, 5 vezes π sobre 8. Então você vai pegar o π sobre 8 aqui, ó. π sobre 8 já está aqui. Você vai contar 5 vezes. 2, 3, 4,
5. Então, o ângulo de π sobre 8, ele vai até aqui, ó. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, aqui está o ângulo de 5π sobre 8. Meu amigo, aprendeu a fazer isso daí? Você faz para qualquer ângulo, você descobre onde está qualquer ângulo, você descobre, inclusive, os seus simétricos, quando você vai para o quarto quadrante, quando você vai para o terceiro quadrante, você pega todos os simétricos aqui no ciclo trigonométrico. Então, essa aulinha aqui também está presente na nossa parte de trigonometria. Eu explico como que você encontra qualquer ângulo dentro do ciclo trigonométrico. Mas isso tem como base o quê? A fração. Se você entender que uma fração é uma divisão, que é parte do todo, você consegue encontrar esse ângulo aí, beleza? Feito este parêntese aqui na nossa aula, vamos voltar à nossa explicação das frações e vamos entender mais coisas de por que a fração é muito importante aqui. Beleza. Então, já entendi que é parte do todo. Eu já entendi, por exemplo, professor, que se eu tiver 3/6, são 3 partes do todo. Agora, como é que eu transformo isso para um número decimal? Dá para fazer isso? Dá. Primeiro de tudo, o que você pode fazer aqui é o seguinte, ó. 3 dividido por 6, 3 dividido por 6, é você pegar o 3 e dividir pelo 6. É você acrescentar um 0 aqui e 0, aqui, porque o 3 é menor que o 6. E aí você vai fazer o quê? Multiplica por um valor que dê próximo ou dê 30. Opa, deu certinho, o resto 0. Então, 3 dividido por 6, em decimal, é 0,5. Então, é metade, né? É só metade do todo, metade do inteiro. O inteiro seria 1. Então, pensa comigo. 3 partes de 6. 3 não é metade de 6? 0,5 é metade de 1. Então, tudo que for, sempre que for o número de cima metade do de baixo, a resposta é 0,25. Ou 0,5, perdão. Então, beleza, professor. 2 sobre 10. Quanto é que dá 2 sobre 10? Você sabe que quando você divide por 10, você anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, o que você vai fazer? 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,2. Show de bola! Vamos fazer aqui mais uma para terminar. 8 dividido por 12. Como é que eu resolveria essa divisão 8 dividido por 12? Você vai pegar o 8 e o 12. Como não dá para dividir, você vai colocar um 0, 0, você vai multiplicar o 12 por um número que dê próximo do 80. Esse número pode ser o 7, por exemplo. Vamos testar o 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. 84. Então, o mais próximo vai ser esse, que o próximo vai dar 96. Passou, 84 passou, então vamos testar mais um abaixo. Vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7, 72. Beleza. 72 está menor, pode ser. Sobra quanto? 8. Então, primeiro nós já temos aqui o 6. 6 vezes 12, 72. 80 menos 72 dá 8. Vamos prosseguir aqui com a nossa divisão. Quando eu for fazer a divisão do 8 pelo resultado que a gente encontrou, o que você acha que vai acontecer? Parece que vai ficar tudo igual, né? Parece que a gente vai chegar naquele esqueminha lá da nossa dízima periódica. Então, vem comigo. Vou acrescentar um 0, não preciso mais colocar a vírgula aqui, porque eu já coloquei. Vou multiplicar por 6. E aí eu vou ter aqui, ó, 72, vai sobrar 8. Acrescento o 0, 6. Cada 0 que eu acrescentar aqui, 6 sempre vai retornar 80, sempre vai... Então eu tenho uma dízima. Opa! Então esse 8 dividido por 12 é uma dízima, 0,6666. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. 0,66, ou eu posso representar assim, ó, 0,6 e um tracinho em cima. Isso é uma dízima periódica. E a partir dessa dízima a gente tem outras coisinhas que nós vamos desenvolver aqui. Dúvida quanto a isso? Eu posso fazer o contrário também. Eu posso pegar a dízima, transformar na fração. Eu posso pegar esse valor e transformar na fração. Eu posso pegar esse valor e transformar na fração. Beleza? Vem comigo, vamos fazer aqui. Então a gente já entendeu como é que calcula a fração, como é que transforma a fração para decimal. Eu quero que você entenda agora a seguinte situação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Simplificação de fração. Uma coisa que confunde muita gente. Professor, eu nunca entendo o que é para cortar com o quê. Então vamos lá. Simplificação de frações. Você vai poder cancelar numerador com denominador, que é a mesma coisa que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo resultado. Então, se você encontrar um divisor comum, a gente já sabe o que é um divisor. Se você encontrar um divisor comum para numerador e denominador, você resolve. Por exemplo, 3/6. Dá para simplificar 3/6, que são as mesmas frações que nós usamos? Dá. Os dois são divisíveis pelo próprio 3. Então, você vai fazer o quê? Você vai dividir pelo próprio 3. Quando você dividir pelo próprio 3, o que você vai retornar aqui? 1, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Você vai ter uma fração com a mesma propriedade da fração inicial, beleza? 3/6 é a mesma coisa que 1/2, que é 1/2. Por quê? Porque os dois têm como resultado 0,5. Se você dividir 1 por 2, você vai encontrar 0,5. Então, como falaram aí no chat, é a técnica do vapo-vapo. O que você vai fazer? 2 e 10. Você enxergou que existe um divisor comum. Você vai fazer esse divisor na sua cabeça já. O divisor comum aqui é o 2. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Então você vai aqui, vapo, vapo, cancela um com o outro, e aí você coloca um númerozinho pequeno para você não esquecer. Quando eu dividi o 2 por 2, o resultado deu 1. Quando eu dividi o 10 por 2, o resultado deu 5. Então, o que sobrou para mim foi 1/5. Beleza? Você vai fazer isso aqui bem rápido. Você sempre vai fazer essa operação aí de maneira mais rápida. Quando você dividir 1 dividido por 5, você vai encontrar 0,2. Professor, não sei fazer essa divisão. Vem comigo. 1 dividido por 5. Você vai colocar um 0 aqui, porque o 1 é menor que o 5. Coloca o 0 aqui. E no quociente você coloca 0, qual o número que vezes 2 dá 10? Que vezes 5 dá 10? É o 2. Então, 2 vezes 5 dá 10. Resto 0, acabou a minha continha. Então, 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Serve para o 8/2 também? Vamos ver. O 8 e o 12 tem um divisor em comum? Tem. Tem o 4, que é o divisor comum dos dois. Então, eu vou ter aqui, 8/2. Você vai poder dividir os 2 pelo 4. Vapo, vapo. 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. Então, a minha resposta é 2/3. Quando você dividir 2 por 3, pela técnica que a gente fez aqui, você também vai encontrar 0,666. Frações que você pode memorizar. 1/3, 0,3333333. 2/3, 0,6666666. E 3/3 é o inteiro que dá 1. Beleza? Show, 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 show! Falamos agora de simplificação de fração. Falamos de transformar decimal para fração. E falta fazer o contrário, né? E se eu tiver um decimal... Aliás, falamos de fração para decimal. E se eu tiver o contrário? Por exemplo, eu estou com o 0,3 e quero transformar de volta para a fração. Como é que eu faço isso, professor? 0,3 eu quero transformar na fração. Você vai fazer o seguinte. Você vai repetir o 3. E você vai dividir esse 3 da seguinte forma. Você andou com essa vírgula uma casa para a direita, não foi? Então, se você andar com uma vírgula para a direita, você vai dividir por 10. A gente já falou disso no começo da aula. Não custa nada relembrar. Então, 3/10. Ponto. Pronto. Você fez o caminho inverso. Você transformou numa fração. Daqui a pouco a gente vai transformar aqui, uma dízima periódica em fração, porque toda dízima periódica é um número racional. Se é um número racional, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, tudo está interligado aqui na nossa aula. Se houver, por exemplo, 5 vezes raiz de 3, 5 vezes raiz de 3 sobre 10, eu simplificaria o 5 e o 10. Perfeito. A gente vai chegar nesse exemplo aí mais avançado, mas vamos adiantar aqui para o colega que perguntou. 5 raiz de 3 sobre 10. Você percebe que o 10 ele não é denominador do 5. Mas você pode cancelar o 5 e o 10? Por quê? Porque aqui é a mesma coisa. Multiplicação de fração. Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Se não aparece nada embaixo do 5, é 1. O resultado não importa. Então é como se você trocasse a ordem do 1 com o 5
aqui dos fatores, se invertesse essa ordem, vai ficar 10 vezes 1. Então esse 5 sobre 10 vezes raiz de 3, é a mesma coisa. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Vapo, vapo. Divide aí 5 por 5 dá 1, você coloca 1 aqui. 10 por 5 dá 2. Resposta, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Show de bola o que o colega falou aí. Spoiler de porcentagem, proporcionalidade e probabilidade. Tá tudo interligado. Se você entender o basicão, você vai se dar bem nos conteúdos mais avançados. Vamos prosseguir, pessoal? Vem comigo aqui, temos bastante coisa para ver ainda. Então a gente já sabe, ó. Transformar um denominador de volta para fração e transformar a fração em decimal, né? A gente sabe fazer a ida e a volta. Beleza, show de bola, professor. Vamos fazer mais alguma coisa diferente aí que eu me empolguei. Se o denominador for 10, aqui ó, estou dividindo uma fração, transformando uma fração em decimal. Imagina que o denominador é 10. 25 dividido por 10. Ou que tenha zeros embaixo. O que você faz? Você só faz andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Tá? Dividir por 10, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Agora, se o denominador não for uma potência de 10, você vai dividir normalmente como a gente fez aqui. Então, outro exemplo. 600 dividido por 100. Você vai andar com a vírgula duas casas para a esquerda, né? Você vai pegar a vírgula que está aqui no final do 600 e andar para a esquerda. 1, 2. Vai virar 6. Ou você faz o vapo-vapo aqui, ó. Vapo nos zeros, que é a mesma coisa que dividir os 2 por 100. Sobrou 6 sobre 1, que é a mesma coisa que 6. Professor, você sabe algum livro para recomendar de matemática do ensino fundamental do zero? Pessoal, durante todo o nosso curso, eu faço esse parêntese, né? Eu explico bem detalhado as questões para você não ter dúvida e não precisar de material extra, beleza? Agora, onde você vai aprender esse conteúdo de matemática básica? Aqui. Não precisa de mais nada, pessoal. Você vai pegar isso daqui e vai treinar, você não precisa de mais nada, beleza? Vem comigo, que eu ainda tenho bastante coisa para te ensinar aqui. Frações. Ainda temos coisa para falar de fração, professor? Temos. Temos uma coisinha que o Enem gosta muito, que é comparar frações. Você vai olhar para uma fração e vai dizer, essa fração é maior ou menor que a outra? A princípio fica difícil enxergar, né? E aí? 1/3 é maior ou menor que 4/9? Aí você vai ter que comparar. Como é que a gente faz para comparar isso daqui? Você vai fazer o seguinte. Você tenta deixar o denominador igual. Então vamos fazer essa comparação aqui, ó. Comparação. Comparação de frações. 1/3 e 4/9. Vamos descobrir qual é que é maior. Vamos pensar. Imagina, você tem uma pizza. Você dividiu a pizza em 3 partes. Você pegou uma parte. Agora você pegou a pizza e ao invés de dividir em 3 partes, você dividiu em 9. E aí você pegou 4 partes. De 9. Visivelmente, qual é maior? 4/9 ou 1/3? Visivelmente, 4/9 é maior. Então a gente já sabe que ele é maior. Agora, e numericamente, como é que a gente faria essa comparação? A gente vai fazer assim, ó. Deixa o denominador igual. Você vai multiplicar por um valor que deixa o denominador igual. Esse valor vai ser 3. E repete essa operação no numerador. Então multiplica o denominador por um número que vai igualar isso aqui, né? No final você vai ter uma fração que é 1/9. 1/9. E aí agora fica mais fácil de comparar. 1/9 com 4/9. 1/9 é menor que 4/9. Por quê? Porque 1/9 é uma parte das 9. Opa, 3/9, perdão. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3/9 são 3 partes de 9. 4/9 são 4 partes de 9. Então você dá um jeito de deixar o denominador igual. Ah, professor, e se um não for múltiplo de outro? Aí você multiplica os dois. Você multiplica os dois assim, ó. Vou comparar essa fração agora aqui, ó. 2/3 com 5/8. Pô, 3 e 8 tá difícil, hein, professor? Não existe um número que eu multiplico 3 e dê 8. Então o que você faz? Multiplica um pelo outro, ó. Multiplica aqui por 8, multiplica aqui por 3. Repete a operação em cima. Multiplica por 8, multiplica por 3. Agora você vai comparar de maneira mais simples. Quando você comparar isso aqui, ó, 2 vezes 8 dá 16, 3 vezes 8 dá 24. 5 vezes 3 dá 15,
E 8 vezes 3 dá 24. Olha como elas são muito próximas, mas a gente tem a certeza agora de que 16 partes de 24 é maior do que 15 partes de 24. Deu para compreender aí, pessoal, a comparação? Lógico, se eu já tiver as frações com o mesmo denominador, é mais fácil, né? 2/3 é maior que 1/3. Então, use essa técnica de comparação, que aí você não precisa aproximar o resultado. Você não precisa aproximar o resultado para saber exatamente qual que vai ser aquele número decimal e comparar o decimal. Não, usa a técnica de comparação de fração aqui que você vai se dar bem, beleza? Show de bola, tranquilamente, vamos avançar, vamos prosseguir aqui. Depois de fazer a comparação, eu quero que você anote duas regrinhas. Uma regrinha é da adição e subtração de frações. Existem duas maneiras. A primeira técnica é quando eu tiver denominadores iguais. E a gente já sabe igualar os denominadores, né? Fácil demais. Multiplica pelo mesmo valor. Quando tiver denominadores iguais, e eu tenho outra técnica para quando eu tiver denominadores diferentes. E dentro dessa técnica aqui de denominadores diferentes, a gente vai utilizar o MMC, ou a gente vai utilizar o bizu que eu vou passar aqui para você. Beleza? Ou você usa o MMC, ou você usa o bizuzinho. Adição e subtração de frações, que eu vou chamar simplesmente de soma algébrica. Se os denominadores são iguais, o que eu faço? Soma os numeradores e repete o denominador. Vamos lá? Soma numerador, soma o numerador. Repete o denominador. Show! 1/3 mais 2/3. 3/3. Tá? Se eu tenho uma banana mais 2 bananas, 3 bananas. Então 1/3 mais 2/3, 3/3. Você vai somar os carinhas de cima e repetir o carinha de baixo, porque os denominadores já estão iguais. Ou seja, a parte de baixo ela já é igual. Então você repete a parte de baixo e soma os de cima. Denominadores diferentes. Aqui é denominadores diferentes. Esqueci de colocar. Denominadores diferentes, você vai fazer o seguinte. Ou MMC ou você vai fazer o bizu que eu já vou passar aqui. Vem comigo, pessoal. Você tem aqui um exemplinho. Vou pegar as frações que a gente já trabalhou. 1/3 mais 4/9. Você vai tirar o MMC entre 3 e 9. O MMC entre 3 e 9 é o próprio 9. Porque você vai fazer aqui no cantinho, ó. 3 e 9, tira o MMC. Por 3 dá 1. O 9 por 3 dá 3, aí por 3 dá 1 e dá 1. 3 vezes 3, 9. Beleza. O MMC entre 3 e 9 é 9. Você vai pegar e vai colocar esse 9 no denominador. Você vai pegar esse 9 e vai dividir pelos denominadores anteriores. 9 você vai dividir pelo 3 e 9 você vai dividir pelo 9. Você vai anotar o resultado aqui em cima, porque esse númerozinho vai multiplicar o numerador, né? Então você vai fazer assim, ó. O 9 dividido pelo 3 dá 3, você coloca aqui em cima. O 9 dividido pelo 9 dá 1, você coloca aqui em cima. Aí você multiplica. 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 4 dá 4, repete o sinal que tem no meio. E aí você termina. Soma o que tem em cima e repete o que tem embaixo, né? Agora o denominador já está igual. 3 mais 4, 7 sobre 9. Então a resposta, 7/9. Beleza? Deu para pegar o bizu com MMC? MMC pode demorar, dependendo da questão. Pode demorar para você fazer esse procedimento todo. Então eu vou te ensinar a técnica aqui que vai servir para qualquer fração. Você vai pegar as frações de 2 em 2. Vamos pegar esse mesmo exemplo que está aqui. Só que nós vamos trocar o sinal que tem no meio. Eu vou colocar agora 1/3 menos 1/9. Só para a gente mudar um pouquinho. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer 3 multiplicações. Você vai primeiro aqui, ó, cruzada, da esquerda para a direita, de cima para baixo, primeira multiplicação. Agora, de cima para baixo, mas da direita para a esquerda, segunda multiplicação. E você vai colocar a primeira multiplicação e a segunda multiplicação nessa ordem, como resultado. No meio, você vai repetir o sinal do meio. Pode ser um sinal de menos, pode ser um sinal de mais. Então, show! Por último, você vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Você vai multiplicar os denominadores.
Isso serve para qualquer uma, beleza? Essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas serve para qualquer uma. 1 vezes 9, a primeira multiplicação você coloca no primeiro espaço. 9. 4 vezes 3, 12. Repete o sinal que tem no meio. Beleza, 9 menos 12. 3 vezes 9, 27. No resultado você vai ter menos 3 sobre 27. Né? 9, 10, 11, 12, 3 sobre 27. Dá para simplificar 3 e 27? Dá por 3. Vapo, vapo. 3 por 3 que dá 1. 27 por 3 que dá 9. Então a resposta, menos 1 nono. Serve para qualquer um, professor? Serve para qualquer um. Vamos lá, mais um exemplo. 3 quintos mais... Isso aqui é a parte da soma e da adição, né? Então eu vou separar aqui para eu jogar o rabisco para você lá no grupo daqui a pouco. Três quintos mais 1/3. Olha aí como é rápido, ó. 3 vezes 3, você já vai colocar o resultado aqui, 9. 1 vezes 5, 5, repete o mais que tem no meio. 5 vezes 3, 15. 9 mais 15, 14, sobre 15, essa é a minha resposta, beleza? Você vai fazer a manha, você vai fazer isso tantas vezes que você vai pegar a prática, beleza? Você vai fazer sempre esse símbolo aqui, ó. Você faz uma multiplicação, outra multiplicação e uma multiplicação aqui. Você faz esse símbolo que lembra quem? Lembra o nome do professor, Angel Cazé, beleza? Esse é o método aí que você vai lembrar para fazer sem MMC, você vai fazer mais rápido. Na prática, você faz isso aí tranquilamente. Vem comigo que não terminou não, a gente falou de soma, subtração, a gente falou de denominador igual, denominador diferente. Falta falar de duas coisinhas muito boas aqui de fração, que é multiplicação e divisão de frações. Vem comigo. Qual é a regrinha que a gente está? Na B agora, né? Multiplicação. Multiplicação é bem simples, pessoal, só tem uma regra. Você vai multiplicar numerador vezes numerador. E você vai multiplicar denominador vezes denominador. Ou seja, você vai multiplicar a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Exemplinho. Deixa eu criar um exemplo aqui. 1/3 vezes 7/8. Não precisa estar igual, né? E geralmente não vai estar. Você vai multiplicar a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Que isso aqui é uma multiplicação. Você vai multiplicar 1 vezes 7 e 7 vezes 8. 1 vezes 7 é 7, 3 vezes 8, 24. Fácil demais a multiplicação, só tem essa regrinha. Divisão. Na divisão, você vai fazer o seguinte, meu filho. Você vai fazer o seguinte, divisão de frações. É uma fração dividida pela outra. Então pensa, 3 quintos dividido por 8 sextos. Beleza? 3 quintos dividido por 8 sextos. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, você vai colocar a primeira fração e você vai multiplicar pela segunda fração invertida. No caso, a primeira fração é 3 quintos, repito. A segunda fração, você vai inverter. Então, você vai fazer assim, ó, 6 oitavos. E aí vira uma multiplicação, e a gente já sabe fazer a multiplicação, tá aqui em cima, ó. Você vai multiplicar 3 vezes 6, 5 vezes 8. Beleza? 3 vezes 6, 5 vezes 8. Se der para simplificar antes, melhor ainda, ó. 6 e 8 dá para simplificar. 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Então, na verdade, você vai multiplicar 3 vezes 3, que dá 9, e 5 vezes 4, que dá 20. Aí não dá mais para simplificar. Então, o resultado é aquele ali. O que você vai fazer? Você vai, isso aqui, ó. Repete a primeira. E
e multiplica pelo... Opa, vou colocar aqui. Inverso da segunda. Beleza? Divisão de fração. Repete a primeira e divide pelo inverso da segunda. Multiplica pelo inverso da segunda. Mas as frações, às vezes, elas podem ser malandras. Pode ser assim, ó. 9 quintos dividido por 3. Aí você pensa, isso não é uma divisão de fração. É sim. Na fração, se não tem parte de baixo, essa parte de baixo ela vale 1. O Espírito Santo da fração, eu vou colocar ele aqui, é só a sombrinha dele, ó. O Espírito Santo da fração é 1. Não aparece, mas você tem que ter fé que ele existe aqui, esse 1zinho. Então a primeira fração é 9 quintos, a segunda fração é 3 sobre 1. O inverso de 3 sobre 1, 1 terço. Então você vai fazer aqui, ó, 9 quintos vezes 1 terço. 9 vezes 1, 9. 5 vezes 3, 15. Então, multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Divisão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Agora, lembrando aqui da observação, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Tá? Se não aparece a parte de baixo, você coloca o 1 no denominador. Mais um slide de fração, professor? Sim, mais um slide de fração, porque tem bastante coisa pra gente ver. Regrinha que eu quero que você lembre de potenciação. Regrinha de potenciação. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Potenciação dentro dos números racionais. Se você tem 2 sobre 3 elevado a um expoente 3, esse expoente vai servir para os dois. Esse expoente serve para o 2, esse expoente serve para o 5. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, a mesma coisa aqui, 2 ao cubo sobre 5 ao cubo. Traduzindo aqui essa regrinha da potenciação, se eu tenho A sobre B elevado a um expoente n, esse A fica elevado a n sobre esse B que fica elevado a n. Show? Regrinha agora da radiciação de frações. Você vai ter aqui agora um radicando com uma fração, 2 terços. O índice, quando não aparece na fração, ele é 2, tá? Não preciso colocar o 2 aqui, mas o índice será 2. Mas vamos colocar um valor diferente aqui, 4. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz a quarta de 2 sobre raiz quarta de 3. Você divide o índice para os dois, continua sendo uma fração. Só que ficou o índice para o de cima e o índice para o radicando de baixo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Já temos aqui essa seguinte situação. Vou agora transformar numa regrinha. Se eu tenho raiz de A sobre B no índice n, eu vou ter raiz de A nesse índice n sobre raiz de B também nesse índice n. Beleza? Detalhe que eu quero que você saiba para a sua prova. Detalhe importantíssimo. É um detalhe chamado de racionalização de frações. Para que é importante a racionalização, professor? Nunca aprendi a fazer esse troço direito. A racionalização é importante porque as respostas na sua prova, elas estão organizadas. É muito feio ter raiz na parte de baixo da fração. Então o que a gente faz? A gente vai pegar e vai tirar essa raiz da parte de baixo. A gente vai tirar essa raiz do denominador. Isso se chama racionalizar a fração. Então já temos aqui a primeira regrinha. Já temos aqui a segunda regrinha. E aqui eu quero duas regrinhas que vão servir para o Enem e para os vestibulares, que são as regrinhas principais. Tem várias regras de racionalização, mas eu vou te ensinar aqui, eu vou revisar com você as principais. Imagina que você tem aqui, ó, 2 sobre raiz de 3. O que você vai fazer para eliminar esse raiz de 3 de baixo? Você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Você pode fazer isso. Você pode simplesmente... Alguém perguntou alguma coisa aqui? Mas é 3. Eu esqueci alguma coisa aqui?
Ah, tá, esse 3 virou 5. Isso aqui é parte de uma metodologia francesa para saber se o aluno está prestando atenção, tá? Então a gente pega aqui e volta pro 3. Não mudou a nossa regrinha não, beleza? Só para ver se você está prestando atenção. Voltando para cá para baixo. Racionalização. 2 sobre raiz de 3. O que você vai fazer? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo próprio denominador, para eliminar a raiz de 3. Porque olha o que vai acontecer quando você fizer isso. Você multiplica em cima por raiz de 3, multiplica embaixo por raiz de 3. Para tirar essa raiz do denominador, você vai ficar com 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando você multiplica um radical pelo outro, você multiplica os números de dentro. 3 vezes 3 é o quê? 9. Então é raiz de 9. E você sabe que raiz de 9 é 3. Logo, você poderia ter feito assim, ó. 3 ao quadrado. Vai eliminar aqui, ó, vapo, o índice 2 com o expoente 2. Porque um é o contrário do outro. Sobrou 2 raiz de 3 sobre 3. Então a resposta, ela não vai aparecer 2 sobre raiz de 3. Aí você se desespera na hora. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, você vai chegar no 2 raiz de 3 sobre 3, beleza? O jeito mais difícil que pode cair essa racionalização é se eu tiver uma soma na parte de baixo. O que você vai fazer? Vou fazer esse exemplinho aqui com você. Deixa eu ver se tem espaço. A gente cria o espaço aqui. Imagina agora que tem 2 sobre 5 menos raiz de 2. Vou colocar o 3 em cima agora. Aqui foi a primeira, aqui vai ser a segunda. Ó, esse é o jeito mais difícil que pode cair a racionalização, né? Geralmente as provas caem assim. Aí você pensa, putz, como é que eu vou tirar esse raiz de 2 de baixo? Você vai fazer o seguinte, você vai trocar o sinal, porque você vai transformar esse denominador num produto da soma pela diferença de dois termos, tema para futuras aulas aí básicas também. Mas o que você vai fazer? Você troca o sinal de um deles. Eu vou trocar o sinal que está negativo, vai ficar positivo. Você vai multiplicar em cima e embaixo por 5 mais raiz de 2. Então, multiplica em cima por 5 mais raiz de 2, multiplica embaixo por 5 mais raiz de 2. E aí você vai racionalizar isso. Como, professor? Assim, ó. Presta atenção. 3 vezes 5, você multiplica distributivamente aqui. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. E embaixo? Como vai ficar um produto da soma pela diferença, eu não preciso multiplicar todos os termos por todos os termos. Basta eu fazer o quadrado do primeiro, que é 5 vezes 5, 25. E o quadrado do segundo, que vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, que dá o próprio 2. E aí você repete o sinal no meio, né? Quadrado da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 25. Quadrado dos raiz de 2, dá 2. Então vai ficar 25 menos 2. Olha a nossa resposta como ficou aqui embaixo. 15 mais 3 raiz de 2 sobre 25 menos 2, que dá 23. Aqui está irredutível, a gente chegou à nossa resposta racionalizada, beleza? Então o que é racionalizar, professor? É organizar, é retirar o radical do denominador. Beleza? Questão aí, como falaram, que cai bastante em Enem, vestibular, para organizar o resultado, concurso público também, como foi dito aí. Belezinha, belezinha, belezinha. Não terminamos ainda. Calma. Falta o creme de la creme da nossa aula aqui. Eu vou te ensinar a trabalhar agora com decimais, aí a gente fecha este nosso capítulo aqui que a gente trabalhou tudo que a gente podia de conhecimentos numéricos na parte de hoje, beleza? Decimal. Beleza. A gente já sabe transformar decimal em fração, professor. Eu já sei transformar decimal em fração. Eu sei que 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Porque se eu andar com essa vírgula para a direita, eu vou pegar e colocar um 10 aqui embaixo. Dá para simplificar 4 sobre 10? Dá. Vapo, 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 quintos. Então a fração 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10, que é a mesma coisa que 2 quintos. Sei transformar em fração agora. E 0,35, professor, que tem duas casas decimais. Se eu andar com a vírgula duas casas para a direita, então significa que eu vou acrescentar 2 zeros embaixo. É 35 sobre 100. Show! Dá para simplificar? Simplifica. Por 5
por 5, 35 por 5. Até ontem dava 7, então ainda é 7. 7. 100 por 5, 20. Então o que a gente faz? Organiza, que isso aqui ficou feio, primeiramente. E agora sim, resposta, 7/20. Beleza? 35 por 5 dá 7, 100 por 5 dá 20, certinho. E esse último, professor, são 3 casas agora, meu Deus, o que eu faço? São 4, 1, 2, 3, 4. Então você faz 36, dividido por quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Pronto, 36 dividido por 10.000. Dá para simplificar por 2, 36 por 2 dá 18, 10.000 por 2 dá 5.000. Ainda dá por 2, 18 por 2 dá 9, 5.000 por 2 dá 2.500. E aí eu não tenho mais um valor comum aí para reduzir. Então a fração 0.0036 pode ser escrito como 9 sobre 2.500. Faz aí na calculadora, você vai ver, ó, 9 dividido por 2.500, 0.0036. Agora, dízima periódica. Esse aqui tá tranquilo, né? Esse aqui são números legaisinhos, a divisão a gente está enxergando todas as casas decimais. E essa aqui, quando as casas decimais são infinitas? Lembra? Quando as casas decimais são infinitas, mas eu tenho um período, significa que esse período está transformando essa minha decimal aí em uma dízima periódica. Toda dízima periódica é um número racional, então eu posso escrevê-lo na forma de fração. Como é que eu vou escrever 0,33333 na forma de fração? Eu vou te ensinar a técnica e depois eu vou te ensinar o bizu, tá? Técnica aqui, ó. Eu não sei quanto é que é 0,000000033. Não sei, não faço ideia. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu sei que esse 0,036 eu vou chamar de x. Chama de x, né? Porque a gente não conhece matemática, a gente chama de x. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou usar a técnica anterior. Esse 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Então esse 0.0336, eu posso andar com a vírgula uma casa, vai ficar 3.33333 dividido por 10. Então beleza. Significa dizer que se eu multiplicar o primeiro membro por 10 e multiplicar o segundo membro por 10, eu chego nisso aqui, ó. Eu chego em 3.333 igual a 10x. Beleza? O que eu fiz até agora foi só multiplicar os dois termos por 10. Show! Vamos agora separar isso aqui. Vamos separar isso aqui. 3.33333 é a mesma coisa que 3 mais 3, aliás, 3 mais 0.333, pontinho, 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 que repete o 333. Isso é igual a 10x. Tranquilo. Agora pensa comigo. Esse 0.00033, esse 0.33333, a gente chamou lá no começo de x. Então eu vou substituir esse camarada aqui. Vai ficar 3 mais x igual 10x. Opa, agora ficou fácil de encontrar o valor do x. Vamos lá. Passa o x para o outro lado subtraindo, vai ficar 10x menos x igual a 3. 10x menos x é 9x igual a 3. X é igual a, passo 9 dividindo, 3 sobre 9. Simplifica. Vapo, vapo. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Olha aí! O x lá no começo ele era 0,3333. E o x aqui no final é 1/3. Que bruxaria é essa, professor? É isso. O 0,333333 em forma de fração é 1/3. Faz aí na calculadora. 1 dividido por 3, quanto é que dá? Infinitas casas decimais. Dá 0,33333. A calculadora ainda erra, né? Lá no último, como ela não consegue chegar no último número, ela arredonda para 4. Aí fica 0,3333333, 4 lá no final da calculadora. Mas é só 3 que tem até o final, que tu nunca vai chegar na última casa decimal. Beleza? Show! Essa é a técnica para tu transformar um número decimal, uma dízima periódica, em fração. Mas o bizu qual é? Eu quero o bizu, professor, que é mais rápido. Bizu, você vai contar o período. O período aqui é de quanto em quantos números
está se repetindo. De quanto em quantos números está se repetindo? O 5 aqui, ó. 0,55555 está se repetindo de um em um número. Então o período é 1. Esse período é a quantidade de noves que você vai colocar no denominador. Então você faz assim, ó. Qual é o valor que está se repetindo? 5. Ele se repete de quantos em quantos? De um em um. Então se é um período, você vai colocar quantidade de noves. Beleza? Então você coloca um 9 apenas aqui. Então 0,55555 é 5 sobre 9. Acabou o bizu. A quantidade de vezes que se repetir, você vai colocar de 9 aqui embaixo. Então se ele está se repetindo de 1 em 1, você coloca um 9. 5 sobre 9 é a minha resposta. Pode fazer na calculadora que vai dar certo. E esse, professor? 0,26, 26, 26, 26. Como é que eu transformo numa fração? Você vai fazer assim, ó. O período aqui, ó, tá de 2 em 2. Então, são 2 9 que você vai colocar no denominador. Significa dizer que pelo bizu, você vai colocar o 26 em cima e 99 embaixo. Acabou. Tá pronto. Morreu. Isso dá certo, professor? Sempre dá. Imagina que você tem aqui, ó, 1.123, 123, 123. Olha esse período agora. Esse período está de 3 em 3. Como é que eu transformo isso numa fração, professor? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você vai fazer assim, ó. Primeiro você separa. Separa esse 1 aqui. É 1 mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aliás, 1 mais 0.123, pontinho, pontinho, pontinho. Que você pode representar assim também, ó. Em vez dos 3 pontinhos, você coloca uma barra no 1, 2, 3 para indicar que 1, 2, 3 está se repetindo eternamente. Então você vai fazer aqui o seguinte, ó. Esse 0, 1, 2, 3, você já sabe que é 1, 2, 3 sobre 999, porque o período é de 3 em 3. Ó, 3, 3, 3. Então você vai dividir por 999. Então isso é 1 mais 1, 2, 3 sobre 999. E aí você faz a operação. 1 mais 123 sobre 999. Isso aqui dá o quê? Pela técnica, você faz aqui, ó, vapo, cruzado, e depois multiplica aqui, fazendo o azinho, né? 999 mais 123 sobre 999. E aí você faz 9999 mais 123, se eu tirar 1 vai dar 1122 dividido por 999. Aí eu acho que não dá para simplificar não, a gente fica com isso mesmo, tá? Então a fração equivalente a 1.123, 123, 123, 123 é 1122 sobre 999. Acabou o meu problema. Pode fazer na calculadora que vai dar certo. Beleza, pessoal? 1.123, 123, 123, 123 em forma de fração 1122 sobre 999. Dessa forma, a gente sabe transformar fração para decimal e agora a gente sabe transformar decimal para fração. Lembrando, se forem infinitas casas decimais, mas não tiver um período, não dá para transformar em fração porque não é um número racional. Beleza, meus amigos? É isso. Finalizamos a nossa questão aqui. Vamos finalizar com uma questão para ficar em grande estilo. O valor numérico da expressão x ao cubo menos y ao cubo, x ao cubo, x ao quadrado y mais x ao quadrado y ao quadrado, para x igual a 0,8 e y igual a 0,3 é igual a A, B, C, D ou E. Vem comigo. Primeiramente a gente repete a expressão. Agora a gente vai trocar os valores, né? Como x é 0,8 e y é 0,3, eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou ficar com várias continhas para fazer. O que eu resolvo primeiro? Resolvo primeiro expoente. 0,8 ao cubo e 0,3 ao cubo eu vou resolver. Lembrando o seguinte, pensa. 0,3 ao cubo é 0,027, 0,8 ao cubo é 0,512. Tranquilo. Então eu vou fazer embaixo logo. 0,8 ao cubo, 0,512. 0,8 ao quadrado, 0,64. Repito a multiplicação 0,3 e repito aqui, ó, soma com 0,8 e 0,3 ao quadrado dá 0,09. Tranquilo? Show! Professor, não sei como fazer essa multiplicação. Isso aí é capítulo para próximas aulas. Vou dar só um spoiler aqui, né? Imagina que você tem 0,3 e vai multiplicar por 0,3. Você vai multiplicar normalmente.
normalmente. 3 vezes 3 dá 9, aqui vai dar 0, 0, 0. Coloca o resultado, 0, 0, 0. E aí você conta quantas casas decimais você tinha lá no começo. Eu tenho uma casa decimal aqui, outra casa decimal aqui. São 2 casas decimais. Então você vai aqui, ó, 0,09. Por isso que o 009 é o resultado de 0,3 ao quadrado. Show? Mestre, uma coisa que eu nunca entendi. Se irracional não pode ser formado por fração. Então por que π é uma razão, sendo que é irracional? Π não é uma razão. Esquece. O π é uma constante. Grave essa palavra. A palavra correta aí para π é constante. Ele tem um valor constante, mas ele não pode ser escrito na forma de fração. E aí, por ter infinitas casas decimais, é melhor representar por π do que ficar escrevendo o número inteiro. Belezinha? Show! Resolvendo aí agora, a gente tem a parte da multiplicação. Depois que acabou a potência, a gente resolve as multiplicações. 0,64 vezes 0,3. 0,8 vezes 0,09. Coloca aqui. Coloca aqui. Show. Agora eu posso resolver essa soma que tem embaixo. No denominador. Sobrou o quê? 0,485 dividido por 0,777, que dá 0,625. Gabarito letra D de deu certo. Show de bola, meus amigos. Finish. Terminamos a nossa aula. Vamos às considerações finais. Quem gostou, bate palma, manda o debzinho, quem está por aí ainda. Deu para revisar bastante coisa aqui, conhecimentos numéricos que vão servir, pessoal, para a sua vida.